Anotem aí, dentre os atos do juiz. Falamos que o Estado juiz é um dos poderes, né? Dentro do Estado democrático do direito, temos o legislativo, o executivo e o judiciário, e o Estado juiz é um poder, né? Dentre esses três, né? O poder, ele é único, o poder, ele é exercido pelo povo. A democracia é o poder que se origina, que advém do povo, é o poder exercido pelo povo através do sufrágio universal. A soberania é do povo, o povo que elege e constitui-se soberano. Existem três poderes? Existe um poder dividido em três na teoria de Barão de Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário. E por que ele é dividido em três? Para evitar o despotismo, o autoritarismo, uma forma autocrática de se governar, né? E quando há uma autocracia, obviamente que há uma ditadura. Ele não governa para o povo, não visa o interesse público, mas sim o interesse pessoal, ou um interesse de pequenos grupos, chamado de oligarquia. Oligarquia está ligada à autocracia, que está ligada à ditadura, e eis a questão. Bom, falando em atos do juiz, né? Então, falamos do juiz, falamos da questão de que o juiz ele deve ser provocado, né? Ele fica inerte. Ao ser provocado, ele passa a ser indeclinável, ele vai até o fim do processo dando a sentença. Ele deve ser imparcial, não é? E deve agir com isonomia em relação às partes. Essas são as 4 características do juiz. Agora, em relação aos atos do juiz, né? Ele, ao receber a petição do cidadão, né? O Estado juiz, que ele faz? Ele avalia, verifica os requisitos, dá um despacho saneador e manda o outro lado se defender. Fala, olha, defenda-se, né? Traga os seus argumentos, traga a sua ampla defesa, o seu contraditório para dentro do processo, não é? Com a citação forma-se a relação jurídica, juiz, parte A e parte B. Esta é a relação. Advogado é parte? Não. Promotor é parte? Não. Técnicos judiciários são partes? Não. A parte é juiz, né, autor e réu. Estas são as partes da relação jurídica. Então falamos de 4 características do juiz, 4 características do Estado juiz, agora da relação processual e agora os atos do juiz. A partir do momento da formação da relação jurídica processual, qual é o próximo ato do juiz? Né? Qual é o primeiro ato do juiz? Ele verifica as condições da ação, verifica se há a necessidade de emendar a inicial, verifica se o processo está sanável, né? Sanável, saudável, dentro do que se exige as condições da ação para a procedibilidade, porque direito de pedir todos temos, é constitucional, direito de petição, mas se o pedido será atendido, aí depende dos argumentos, depende das evidências, e evidência prova depende do que será provado, né? Então, vamos atos do juiz. Quais são os atos do juiz dentro do processo? Bom, o juiz primeiramente ele avalia, né, a petição inicial e manda que o outro, né, se defenda, contra-argumente. E a partir desta contestação, né, estou pulando um pouquinho para frente, a partir da contestação, haverão outros atos de instrução processual, né, atos probatórios, atos instrutórios, atos de diligência, que levará ao final a uma sentença, a jurisdição propriamente dita. Depois desses atos, iniciado o processo, contestado, contra-argumentado, né? ou qualquer situação que venha a dar andamento após a contestação, então teria um conjunto de atos, né? Do primeiro, segundo ato, terceiro ato, quarto ato, quinto ato, até a sentença. Professor, diz aí um ato aí processual, não de forma genérica, mas prática. Audiência. O juiz pode marcar uma audiência após a petição inicial, a contestação, verificado que não há irregularidades, verificado que a citação é válida, portanto a relação processual se formou.
não é? Havendo a possibilidade de conciliação ou de uma transação dentro do processo, em se tratando de matéria processual civil, o juiz vislumbrando isso, e a própria lei diz que é saudável, salutar e que se deve privilegiar a conciliação, a transação, o acordo, então o juiz marcará a audiência de conciliação. Marca a audiência de conciliação e já adverte que, se não tiver acordo, já diz que aí a gente já passa do acordo para a instrutória ou sentença, dependendo do caso. Mas um ato processual, um dos atos é a audiência, né? Vamos supor que o processo é um processo de investigação de paternidade. E aí? Eu dependo, neste processo de investigação de paternidade, de uma evidência concreta, 99,999% de certeza, né, em cima daquilo que eu estou argumentando. Eu argumento sem a evidência, mas a evidência ela é científica. Eu dependo de um exame laboratorial, né? E esse exame de laboratório é chamado do exame de contagem de cadeias de DNA, né? O tal do exame de DNA. Então, para que eu prove que, né, fulano de tal ou fulano de tal é, né, pai ou não é pai, né? Ou é filho ou filha, né? E aí, questionando a paternidade, eu dependo de um exame laboratorial, né, em relação à questão da contagem de DNAs, né? E aí vai dar 99,99% dizendo que é o pai. Então, já que eu estava falando de atos, qual é o ato aí? O juiz determina, ele verifica a petição inicial, verifica a contestação, não é? E após a contestação ele verifica que, embora a parte A diga que é o pai, em tese, a parte B diz: olha, eu fiquei até na dúvida, pode até ser que sim, mas pode ser que não. Eu até acho que é, até gostaria que fosse, até quero que seja, mas eu não sei se é. E eu não vou assumir sem ter esta certeza. Então, excelência, né, meritíssimo, digníssimo, ilustríssimo magistrado, né, não estou negando, mas não estou afirmando, mas é uma afirmação que depende de uma prova, de uma evidência, né, que me traga a certeza, a convicção de que eu sou o pai. Portanto, requeiro respeitosamente que seja elaborado o exame de DNA para que possamos assim, né, para que possa dar a Vossa Excelência a certeza, a convicção plena necessária para assim decidir pela paternidade requerida, que ora eu desconhecia, ora eu duvido, eu suspeito, não nego, mas não admito. Algo nesse sentido, dessa forma, dessa maneira. Então, a parte contrária nega e pede o exame de DNA. Qual é o ato do juiz? Manda fazer a prova, manda fazer o exame, marca a prova, marca o exame, marca no laboratório, né? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Então, este também é mais um ato do juiz. O juiz direciona a prova. Para quem é a prova? Para o juiz. Quem dá a sentença, quem diz o direito é o juiz, mas a prova é para o juiz, não é? Mas a parte diz: sem esta prova não tem como decidir. Então a parte diz que sem a prova não tem como decidir, e o juiz diz: olha, eu decido, mas realmente, né, não há evidências, não há a verossimilhança da alegação baseada numa evidência. A alegação tudo indica que, mas a prova indene, cabal